de um genuíno avivamento. Perguntaram em uma classe de escola dominical, quando eu era bem mais jovem do que sou, tenho 31 anos, mas lá na minha adolescência, eu devia ter entre 13 e 15 anos de idade, o meu professor perguntou na classe dos jovens: o que é o avivamento para vocês? Cada um deles foi oferecendo uma resposta. Geralmente, aquelas respostas clichês que nós oferecemos. Avivamento é renovação espiritual, é derramamento do poder de Deus, é operação de sinais e maravilhas. Mas houve uma resposta, e já adianto, não foi a minha, mas de um colega de classe, que chamou a atenção de todos e o professor a pôs em destaque. Um colega respondeu: avivamento é mudança de vida. Uma resposta muito simples e, no entanto, muito certeira, muito verdadeira. E eu quero, a princípio, trabalhar com esse conceito breve. Já apresentarei um outro conceito mais extenso, que é compartilhado por um outro pastor, um outro mestre. Mas vamos começar com esse conceito. Avivamento é mudança de vida. De fato e de verdade, vasculhando as páginas das Escrituras Sagradas, desde o Antigo até o Novo Testamento, desde os patriarcas até os apóstolos de Cristo, nós percebemos que o avivamento espiritual tem essa conotação de trazer novidade de vida, trazer um novo estado moral, espiritual, social. É de fato uma mudança de vida que repercute em todos os setores da vida humana. Começa no interior do ser humano, toma todo o seu ser, mas vai repercutindo em suas atividades, em seus pensamentos, em suas palavras, na sua forma de se relacionar com as pessoas, com o mundo em sua volta e, claro, também com Deus. Avivamento é mudança de vida. Todo e qualquer avivamento pregado e ensinado que não tenha como objetivo maior trazer uma transformação de vida, tirar a pessoa do lugar onde ela está e colocá-la no lugar onde Deus quer que ela esteja, não é avivamento. Há uma frase muito famosa de Billy Graham, já bastante compartilhada nas redes sociais. Billy Graham foi o maior evangelista, apontado como o maior evangelista do século passado e também início desse século. Billy Graham dizia que avivamento não é descer a estrada tocando tambores, é subir ao Calvário com choro. Com isso, aquele evangelista norte-americano batista queria dizer que o avivamento tem muito mais a ver com quebrantamento do que com um espírito festivo. Embora não se possa negar, o avivamento também pode desembocar em festa, e quando olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, em especial no período dos reis, e também no Novo Testamento, no período da igreja, a gente vê que também o espírito festivo acompanha o avivamento verdadeiro, mas sempre depois do quebrantamento. Primeiro o quebrantamento, primeiro o choro, primeiro subir o Calvário com lágrimas, confessando os pecados. E somente depois, após a conversão, o retorno para Deus e a confissão dos pecados, é que agora a alma perdoada, a alma refrigerada, ela encontrará o que disse Davi, a alegria da salvação. Mas primeiro tem que haver a confissão, e é o que Davi faz. Davi primeiro confessa os seus pecados, pede a Deus perdão pelas suas transgressões, e no meio desses pedidos ele pede: torna a dar-me a alegria da salvação. É Tiago, irmão do Senhor, quem diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Observe, primeiro precisamos ter o choro, precisamos ter o quebrantamento, precisamos ter a humilhação, para só em seguida experimentar a exaltação, o reerguer do ânimo e, novamente, a alegria da celebração em comunhão com Deus e com o seu povo. Primeiro, o filho pródigo precisou fazer o caminho de volta à casa do pai.
Primeiro ele precisou confessar o seu erro, pedir perdão ao seu pai. E somente depois ele pôde então desfrutar da festa que o pai tão calorosamente ordenou que fosse preparada para ele, inclusive com churrasco e fartura para todos ali presentes. Então esta é a dinâmica do verdadeiro avivamento antes e acima de tudo. Arrependimento, retorno para Deus, confissão de pecados, reaproximação de Deus e do padrão de vida que ele deseja para cada um de nós. Agora, trazendo um conceito mais extenso de avivamento, eu compartilho com vocês um conceito que o pastor Cláudio Honor de Andrade, de todos nós muito conhecido, pastor pentecostal assembleano brasileiro, em seu livro Fundamentos de um Autêntico Avivamento, que eu deixo aqui como recomendação de leitura a todos vocês, publicado pela CPAD, um livro fantástico, uma leitura muito clara, muito objetiva, mas também muito profunda e impactante. Na página 40, Cláudio Honor de Andrade nos chama a uma definição, dentre várias, que ele mesmo diz poderia ser levantada. Mas ele traz definições ou conceitos, vamos dizer assim, de avivamento. Na página 40 da edição que eu tenho em mãos, Cláudio Honor de Andrade diz: o avivamento pode ser definido como um retorno aos princípios que caracterizaram a igreja primitiva. Então, observe que ele toma como ponto de referência a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos do Senhor Jesus, onde há um conhecimento mais completo acerca de Deus do que aquele dos patriarcas, profetas, monarcas de Israel no Antigo Testamento. Ele poderia aqui tomar como referência, e ele vai citar no decorrer desse livro, os reis piedosos de Judá, como Ezequias, Josias, dentre outros. Mas ele chama-nos aqui a pensar no avivamento como um retorno aos princípios que caracterizaram, princípios morais, princípios éticos, princípios espirituais, que caracterizaram aquela igreja que conhecera o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, e que agora estava recebendo a doutrina dos santos apóstolos do Senhor. Cláudio Honor segue dizendo que avivamento é o retorno à Bíblia. Eu vou dar muita ênfase a isso daqui a pouco. O retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a nossa única, ou melhor, como a mais bela expressão de sacerdócio universal dos crentes. Eu gosto disso aqui, né? Ele fala da Bíblia e ele também agora fala da oração.